Olá, pessoal! Sou a professora Ellen. Hoje daremos início à nossa disciplina Introdução aos Estudos da Literatura, do curso de Licenciatura em Letras Libras. Nessa aula 1, nós explicaremos por meio de conceitos e exemplos o que é literatura e quais são as suas especificidades. Enfim, veremos aqui o que faz com que um texto realmente se configure como um texto literário. Bom, mas o que vem a ser a literatura? Para que serve a literatura? Como estudá-la e como ensiná-la? Essas são algumas perguntas que você fará ao longo do estudo dessa disciplina. São perguntas que não pretendemos responder imediatamente. Como aluno em processo de aprendizagem, essas dúvidas com certeza aparecerão. No entanto, não temos uma resposta definitiva para essas perguntas agora, num primeiro momento. Uma vez que levantaremos várias reflexões teóricas sobre a literatura até chegarmos às noções básicas para esse conceito. Portanto, as reflexões teóricas realizadas no decorrer dessa disciplina não pretendem dar resposta para todas as indagações que o nosso objeto de estudo suscita. Em nosso caso, o texto literário, a teoria não tem objetivo de dar os conceitos para que você organize e entenda os fenômenos que preocupam. Porém, ela poderá levá-los a questionamentos sobre aquilo que muitas vezes lhes foram apresentados como verdades. Dessa forma, com base na ementa da nossa disciplina, tomaremos como ponto de partida o estudo do conceito de texto, que nos possibilitará entendermos a distinção entre texto literário e texto não literário, bem como a definição de denotação e conotação, elementos fundamentais para o entendimento das características específicas do nosso objeto de estudo, o texto literário. Pessoal, eu gostaria de enfatizar ainda que essa disciplina é muito importante para a sua formação teórica e crítica, pois ela lhes fornecerá instrumentos metodológicos que auxiliarão a vocês ao longo de todo o curso no estudo da literatura. Vamos lá? Nós vamos entender, então, nesse primeiro momento, o que, de fato, é literatura. Qual é esse conceito com o qual nós trabalharemos, não é? No que consiste esse conceito. Nós vamos observar que a literatura, ela se configura como uma das várias formas de expressão artística do homem, assim como a música, a pintura, a dança, a escultura, o teatro e outras tantas. Como toda manifestação artística, a literatura é uma transfiguração do real, não é? Ou seja, a realidade ela passa a ser recontada pelo artista, o autor do texto literário, com base na sua ideologia e seu conceito, no seu contexto histórico, político e social. Muitas foram as tentativas de definição do conceito de literatura. No entanto, aquela que diz respeito ao uso peculiar da linguagem é a que parece melhor se adequar ao texto literário, uma vez que a literatura possui o potencial de transformar e intensificar a linguagem comum, essa que utilizamos no nosso dia a dia. Assim sendo, pessoal, para que possamos construir de maneira autônoma o conceito de literatura, é importante que tenhamos bem definido o conceito de texto. Então, nós precisamos entender o conceito de texto, entender como se constitui um texto, é fundamental para que avancemos em nossa disciplina. Desse modo, vamos passar a primeira definição de texto com a qual trabalharemos. Então, gente, como nós íamos dizendo, a noção de texto com a qual nós trabalharemos é a de que o texto ele não é um aglomerado de frases. Portanto, vamos ler então um primeiro exemplo para que nós possamos entender melhor essa noção. Marcos 14. Estando Pedro embaixo, no pátio, uma das criadas do sumo sacerdote passou por ali. Vendo Pedro aquecer-se, olhou bem para ele e disse: Você estava com Jesus, o Nazareno? Contudo, ele o negou, dizendo: Não o conheço, nem sei do que você está falando. E saiu para o alpendre. Quando a criada o viu lá, disse novamente aos que estavam por perto: Esse aí é um deles. De novo, ele negou. Pouco tempo depois, os que estavam sentados ali perto disseram a Pedro: Certamente você é um deles, você é galileu.
ele começou a se amaldiçoar e a jurar: não conheço o homem de quem vocês estão falando. E logo o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito: antes que 2 vezes cante o galo, você me negará 3 vezes, e se pôs a chorar. Vamos ler agora o seguinte pronunciamento publicado pela revista Veja, para compararmos então com esse texto que acabamos de ler. Na sua posse como secretário de Indústria e Comércio, Secato, nervoso, foi infeliz ao rebater as denúncias. Como São Pedro, nego, 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 disse a um de seus repórteres, referindo-se à conhecida passagem em que São Pedro negou conhecer Jesus Cristo 3 vezes na mesma noite. Então, gente, o que nós vamos perceber com essa fala do secretário é que ele não foi bem sucedido em seu pronunciamento, pois ele acabou por produzir um efeito contrário, não é? Aquele que ele pretendia. A citação, no caso, ao invés de inocentá-lo, acabou por comprometê-lo. E isso se deu porque, ao citar a passagem bíblica, o secretário esqueceu de que ela faz parte de um texto. E em qualquer texto, o significado das frases não pode ser visto de maneira isolada. No episódio bíblico citado pelo secretário, São Pedro afirmou não conhecer Cristo, mas ele estava mentindo, haja vista que ele era seu discípulo. Isso nos leva, então, à conclusão de que, para entender qualquer passagem de um texto, é necessário confrontá-la com as demais partes que o compõem, sob pena de dar-lhe um significado oposto ao que ela de fato tem. E aí, com esses 2 exemplos, nós vamos chegar à conclusão de que o contexto, então, ele se faz algo extremamente importante quando da interpretação de texto. O contexto é a unidade linguística maior em que se encaixam unidades linguísticas menores. Por isso, nós vamos dizer que a frase se encaixa no contexto do parágrafo. O parágrafo, ela se encaixa no contexto do capítulo. E o capítulo, este se encaixa no contexto da obra como um todo. Certo? Nem sempre o conceito vai vir explícito linguisticamente. O texto mais amplo dentro do qual se encaixa uma passagem menor pode vir implícito. Então, o contexto muitas vezes virá implícito em um determinado enunciado. Os elementos da situação em que se produz o texto podem dispensar maiores esclarecimentos e dar como pressuposto o contexto em que se situa. Vamos ver o seguinte exemplo. A nossa cozinheira está sem paladar. Então, pessoal, ao ouvirmos esse enunciado, nós somos levados a pensar em quais situações? A nossa cozinheira está sem paladar. Bem, esse enunciado ele poderia ter sido proferido em uma mesa de jantar ou mesmo em um consultório médico. Na primeira situação, o contexto ele nos informaria que a cozinheira não cozinha muito bem, não é? Que ela não tem muito jeito para a cozinha. Já numa segunda situação, em um consultório médico, esse contexto nos informará que a referida cozinheira está doente, ou seja, ela está privada de um dos 5 sentidos básicos, não é, que nós temos. Então, eu gostaria de que vocês se lembrassem sempre que o contexto é algo muito relevante para nossas interpretações textuais. No entanto, muitas vezes ele pode vir inserido no próprio enunciado. Desse modo, é possível afirmar que em um texto o significado das frases não é autônomo. Isso implica que não é possível isolar a frase do texto e atribuir-lhe um significado qualquer, pois o significado pode ser distinto, pode ser diferente, dependendo do contexto de inserção, como eu disse para vocês. Vamos observar o seguinte fragmento. Boião de leite e que, embora levado muito devagarinho, vai derramando pingos brancos pelo caminho. Um trecho de Cassiano Ricardo. Nós vamos ver aqui que, de acordo com o dicionário Roais, boião é um vaso bojudo, de boca larga, usado para acondicionar alimentos, certo? Vamos então tentar entender o que nós visualizamos, quando lemos esse trecho, esse fragmento. O que é esse boião?
E o que são os pingos brancos? Num primeiro momento, nós podemos inferir de que, de fato, o texto trata de um vaso de barro, um recipiente, que contém leite mesmo, leite, e que ele está cheio até o topo, e por isso, no decorrer do seu trajeto, ele vai derramando leite pelo caminho, certo? Mas e se lermos esse texto na sua totalidade? Vejamos. Lua cheia. Boião de leite que a noite leva com mãos de treva para não sei quem beber, e que, embora levado muito devagarinho, vai derramando pingos brancos pelo caminho. Cassiano Ricardo, Poesias Completas. Então, pessoal, persiste agora a mesma interpretação que fizemos no início? Percebemos que aqui as palavras do texto não são usadas em sentido próprio. Boião de leite não significa, então, vaso bojudo, recipiente de boca larga, cheio de leite. E lua cheia também não significa que o vaso esteja cheio de algum líquido branco. Então, nós vamos entender que esse boião de leite aí é uma metáfora utilizada pelo autor para denotar a lua cheia. E esses pingos brancos que vão ficando pelo caminho são, de fato, as estrelas, não é? Que a noite leva com mãos de treva. Ou seja, assim com o chegar da manhã, quanto mais rápido anoitece, mais rápido vão-se embora as estrelas. Então, nesse contexto aqui, nós podemos entender que as palavras elas não foram utilizadas em seu sentido próprio, e sim com o sentido figurado, que nós veremos adiante do que se trata, não é? A segunda noção de texto com a qual nós trabalharemos é a de que todo texto contém um pronunciamento dentro de um debate em escala mais ampla. O que vem a ser isso? Vamos entender com um exemplo. Crime tiro certeiro. Estado americano limita porte de armas. No começo de 1981, um jovem de 25 anos, chamado John Winkler Jr., entrou numa loja de armas de Dallas, no Texas, preencheu um formulário do governo com endereço falso e poucos minutos depois saiu com uma Saturday Night Special, nome criado na década de 60 para chamar um tipo de revólver pequeno, barato e de baixa qualidade. Foi com essa arma que o Winkler, no dia 30 de março daquele ano, acertou uma bala no pulmão do presidente Ronald Reagan e outra na cabeça de seu porta-voz, James Brad. Reagan recuperou-se totalmente, mas Brad, desde então, está preso a uma cadeira de rodas. Trecho esse da revista Veja, de São Paulo. O que nós vemos aqui, pessoal, é que todos os textos que nós produzimos, sejam eles orais ou escritos, possuem uma carga ideológica, ou seja, contém uma percepção acerca do qual nós escrevemos a nossa opinião. Desse modo, até mesmo uma simples notícia jornalística, como esta que vimos agora, contém alguma intenção por trás de seu enunciado base. Nesse caso, o que percebemos aí é o posicionamento do autor contra a comercialização de armas, não é? Ele deixa claro o seu posicionamento quando, por exemplo, ele evidencia que o guarda-costas, o James Brad, ele ficou preso a uma cadeira de rodas ao final do texto, né? Ele diz isso ao final do seu texto. Então, nós vamos perceber que mesmo a notícia jornalística, ela possui, sim, um direcionamento, um caráter ideológico. Portanto, todo o texto contém um pronunciamento dentro de um debate em escala mais ampla. Bom, pessoal, agora que nós já discutimos um pouco a respeito do conceito de texto e que já sabemos como devemos ler um texto e compreender suas nuances em função do contexto de produção do mesmo, precisamos agora entender quais são as características que nos permitem diferenciar o texto literário, que é o nosso objeto de estudo, de um texto não literário. Vejamos agora dois textos. O primeiro dos textos com os quais nós trabalharemos é o texto Mar Português, de Fernando Pessoa.
Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal? Por te cruzarmos, quantas mães choraram? Quantos filhos em vão rezaram? Quantas noivas ficaram por casar para que fosses nosso, ó mar? Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que se espelhou o céu. Então, nesse poema de Fernando Pessoa, o autor nos expõe, por meio de um texto subjetivo, não é, gente? E ritmado, que as conquistas e os domínios dos mares pelo povo português, evidenciando, então, o sacrifício e a coragem do povo lusitano. O tema, portanto, desse texto é o mar. Vamos ao próximo exemplo. Foto chocante do menino morto no mar Turco revela crueldade de crise migratória. Corpo de garoto foi encontrado em praia turca após naufrágio. Jornal inglês questiona se poder da imagem fará a Europa mudar política. As imagens de um menino sírio morto numa praia da Turquia viraram símbolo da crise migratória, que já matou milhares de pessoas do Oriente Médio e da África que tentam chegar à Europa para escapar de guerras, de perseguições e da pobreza. Texto retirado do site G1. Nesse texto aí, pessoal, nós vamos entender que, embora nós também tenhamos como tema o mar, assim como no texto de Fernando Pessoa, o objetivo desse texto é diferente daquele outro. O objetivo desse texto é o de informar acerca de uma determinada situação, ou seja, a crise migratória. Esse texto é escrito em uma linguagem clara, direta e objetiva. Portanto, nós vamos observar que, embora nós tenhamos aí o mesmo tema nos dois textos, um deles é literário, o primeiro, e o segundo não literário, não é? Por acaso, se nosso dia a dia, no nosso cotidiano, nós ouvirmos a seguinte frase: uma flor nasceu no chão da minha rua. O que é que nós somos levados a entender? Não é? Nós somos levados a entender que se trata de um fato verossímil, um fato que de fato aconteceu, realmente aconteceu? Sim, acho que sim, né? Alguém está informando que uma flor nasceu no chão de sua rua. Por outro lado, se nós escutarmos essa frase no conjunto de um poema, como esse, por exemplo, uma flor nasceu na rua. Passem de longe bondes, ônibus, rios de aço do tráfego. Uma flor ainda desbotada ilude a polícia, rompe o asfalto. Façam completo silêncio, paralisem os negócios. Garanto que uma flor nasceu. Sua cor não se percebe, suas pétalas não se abrem, seu nome não está nos livros. É feia, mas é realmente uma flor. Esse é um poema de Carlos Drummond de Andrade. Então, nesse texto, o que percebemos é que estamos diante de uma utilização especial da língua, não é? Nós estamos dizendo que pelo ritmo do poema, pela disposição das palavras no papel e principalmente pelos sentidos que esse texto evoca, esse poema ele descreve não um elemento vegetal qualquer, como na frase isolada nós percebíamos. Para se alcançar a condição de símbolo, então, Carlos Drummond de Andrade dá um sentido figurado ao termo flor, que vai remeter à esperança, num contexto em que o mundo vivenciava governos totalitários, se configurando como uma projeção dos anseios e da superação dos traumas e horrores da Segunda Guerra Mundial. Portanto, nós temos aí o uso da linguagem figurada. Bom, com base, então, nos exemplos citados, pessoal, nós podemos concluir que os textos literários são aqueles que possuem uma função estética, que destinam-se ao entretenimento, à arte, à ficção. Já os textos não literários são os textos com uma função utilitária, pois servem para informar, servem para convencer e para explicar.
Texto literário, então, possui uma função estética e o não literário, uma função utilitária. Bem, gente, agora eu gostaria de propor para vocês uma atividade. Gostaria que vocês fizessem aí para que nós possamos refletir acerca do conteúdo discutido na aula de hoje. Leia os textos a seguir e identifique o literário e o não literário. Justifique sua resposta por meio de argumentos que remetam à peculiaridade de cada um dos textos. Texto 1. Bandeirante cai no México e mata 20 ocupantes. 2 aviões comerciais mexicanos caíram, causando a morte de 21 pessoas, anunciaram ontem funcionários do governo do México. O acidente mais grave aconteceu com um bandeirante de fabricação brasileira. O aparelho caiu no oeste do país, matando todos os 20 ocupantes. Segundo os funcionários, o avião provavelmente se chocou com uma montanha devido ao mau tempo e explodiu. O outro acidente aconteceu no leste do país. A fuselagem do avião se rompeu quando ele tentava decolar. Um passageiro morreu. Ambos os desastres aconteceram anteontem, o que eleva para 5 o número de acidentes aéreos, causando um total de 49 mortes na última quarta-feira. O bandeirante 110 da empresa aérea estatal mexicana, Transporte Aéreo Federal TAF, decolou do aeroporto de Uruapan, 224 quilômetros a oeste da cidade do México, às 9h45. Meio-dia e 45 em Brasília, com destino a Lázaro Cárdenas, na costa do Oceano Pacífico, ambas no estado de Michoacán. O aparelho perdeu contato com a torre de controle de Uruapan às 10h30, 13h30 em Brasília. 9 horas depois, os restos do aparelho foram encontrados perto do povoado de Arteaga, 60 quilômetros ao norte de Lázaro Cárdenas. Esse foi um texto retirado da Folha de São Paulo. Bom, gente, como nós vimos nesse texto, o uso da linguagem aqui é um uso objetivo. A linguagem objetiva, ela é clara, em que o autor ele informa ao leitor sobre o acidente, especificando datas, horários, enfim, os dados que de fato comprovam o acontecimento. No segundo texto, o grande desastre aéreo de ontem. Vejo sangue no ar. Vejo o piloto que levava uma flor para a noiva, abraçado com a hélice, e o violinista em que a morte acentuou a palidez, desempenhar-se com sua cabeleira negra e seu Stradivarius. Há mãos e pernas de dançarinas arremessadas na explosão, corpos irreconhecíveis identificados pelo grande reconhecedor. Vejo sangue no ar. Vejo chuva de sangue caindo nas nuvens batizadas pelo sangue dos poetas mártires. Vejo a nadadora belíssima no seu último salto de banhista, mais rápida porque vem sem vida. Vejo 3 meninas caindo rápidas, enfunadas, como se dançassem ainda. E vejo a louca abraçada ao ramalhete de rosas que ela pensou ser o paraquedas. E a prima-dona com a longa cauda de lantejoulas riscando o céu como um cometa. E o sino que ia para uma capela do oeste vir dobrando finados pelos pobres mortos. Presumo que a moça adormecida na cabine ainda vem dormindo, tão tranquila e cega. Ó amigos, o paralítico vem com extrema rapidez, vem com uma estrela cadente, vem com as pernas do vento, chove sangue sobre as nuvens de Deus. E há poetas míopes que pensam que é o arrebol. Esse é um texto de Jorge de Lima, Poesias Completas. Já nesse texto, o que se observa é que o uso da linguagem é subjetivo, ou seja, nós temos aí uma linguagem subjetiva em que o autor descreve de uma maneira poética o acidente que ocorreu. As palavras utilizadas por ele passam a ter múltiplos significados. Dessa forma, nós notamos que o primeiro texto é um texto não literário, um texto informativo. E o segundo texto é um texto literário, um texto poético. Bom, pessoal, essa é a mensagem que eu gostaria de passar para vocês. Eu espero que a discussão iniciada aqui seja útil à compreensão e ao esclarecimento do conteúdo lá do livro didático de vocês. Até a nossa próxima videoaula.